Mas começando a nossa primeira página, mais um desdobramento da história da herança de Antônia Fontinelli, agora que ela é considerada pela justiça herdeira do seu marido, herdeira do falecido Marcos Paulo, né? E a coisa ganhou novos contornos, por quê? Porque Flávia Alessandra, ex-mulher de Marcos Paulo, mãe de uma filha dele, também veio a público, né? Ela disse que não queria falar desse tipo de coisa. A gente vai achar o depoimento dela para mostrar também para vocês. Aliás, está aqui. Ela disse que jamais queria tocar nesse assunto novamente, mas em função da decisão da justiça de colocar e de reconhecer, na verdade, Antônia como herdeira, ela veio a público através de uma nota oficial, essa coisa toda, e deu o lado dela dessa história. E o lado dela dessa história é o lado do inventariante, com duas sérias acusações. Primeiro, que a Antônia tinha aberto mão dos bens do Marcos Paulo, isso quando ele estava, inclusive, num centro cirúrgico, é o que foi dito. E outra que se refere ainda à história do apartamento de Nova York, que assim como o inventariante usou a palavra fraude para acusar Antônia Fontinelli de ter cometido esse ato, a Flávia Alessandra disse a mesma coisa. Por isso, a gente quis ouvir Antônia Fontinelli, saber da Antônia Fontinelli, o lado dela dessa história, porque não bastasse os 5 anos que ela levou pedrada, agora que a justiça reconheceu, então, começou um novo bombardeio e a coisa tá pesada, não tá fácil não, pro lado dela. E a gente tem, daqui a pouquinho você vai ver aqui o desabafo da Antônia Fontinelli, o que ela tem a dizer em relação a esses dois episódios que eles estão fazendo questão de alardear. E a gente, jornalisticamente, registra, claro, os dois lados dessa história. Primeiro, por isso que eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que disse a Flávia Alessandra, porque o do inventariante, não é? Nós lemos ontem aqui. E depois, a resposta da Antônia Fontinelli para os dois, tanto para o inventariante quanto para o que está sendo dito, pelo que está sendo dito pela Flávia Alessandra, tá? Então, vou começar o seguinte, olha. Primeiro, a Flávia diz que jamais questionei a decisão da justiça. Ela responde através da assessoria de imprensa dela. Então, após Antônia Fontinelli ter sido reconhecida como herdeira de Marcos Paulo, em nova decisão judicial, a Flávia Alessandra esclareceu por meio da sua assessoria sua posição em meio à disputa judicial pela herança do diretor global morto em 2012. E ela diz: tenho evitado ao máximo tocar nesse assunto. Prometi para mim mesma que não falaria sobre isso, mas estou vendo que estão confundindo meu papel nesta história. Então, que fique claro, nunca briguei por nenhuma herança, diz a Flávia Alessandra. No comunicado, ela afirma também que nunca pôs em questão a decisão judicial. E ela diz, jamais questionei ou questionarei qualquer decisão da justiça e apenas represento a minha filha menor de idade, que é herdeira por direito. O advogado de Flávia e Júlia, que é a filha, o doutor Alessandro Elísio Chalita de Souza, também se pronunciou negando as acusações de Fontinelli, não é? E diz o seguinte: a senhora Antônia Fontinelli é que está pleiteando algo que no passado renunciou. Explico, houve entre senhora Antônia e Marcos Paulo a celebração de uma escritura de união estável, registrada e reconhecida, aonde ela, Antônia, abriu mão de todo e qualquer patrimônio do falecido diretor de televisão. Este documento, inclusive, foi entregue às filhas pelas mãos do senhor Marcos Paulo no dia da cirurgia realizada pelo mesmo, declara o representante legal da Flávia Alessandra e da filha dela. Aí tem a história do apartamento de Nova York, que é o seguinte: dentre o patrimônio do diretor, avaliado em 30 milhões, está o apartamento em Nova York, citado pelo advogado de Flávia e Júlia, que é a filha da Flávia Alessandra com Marcos Paulo. E diz o seguinte, o advogado: fato é que a senhora Antônia tem histórico de má utilização e manipulação indevida de documentos. Explico mais uma vez, há um bem imóvel localizado em Nova York que foi adquirido pelo falecido. Esse bem, por estar situado no exterior, não deve ser tratado no inventário brasileiro, mas sim na Justiça dos Estados Unidos. A Justiça americana, por sua vez, reconheceu a fraude, volta a palavra, perpetrada pela senhora
senhora Antônia, que de forma indevida utilizou uma procuração sem validade para transferir para si esse patrimônio em detrimento das 3 herdeiras, afirma o advogado no comunicado, referindo-se à ex-mulher do diretor Marcos Paulo, não é? Agora, a Antônia, ela já respondeu também para os sites, mas aqui para o nosso programa é mais do que uma resposta, é um desabafo que daqui a pouquinho eu vou ler aqui para vocês. Não é esse que eu vou mostrar agora, pode tirar daí. Olha, a atriz e apresentadora Antônia Fontinelli já sabe o que vai fazer com a herança e ela detona a defesa da Flávia Alessandra, segundo o site TV Foco. A atriz e apresentadora Antônia Fontinelli é só alegria, mais ou menos, não é assim, né? Na manhã desta quarta-feira, que foi ontem, ela venceu a batalha travada na justiça e tem declarações dela dizendo: agora que fui reconhecida como herdeira, a briga é decidir o valor que eu vou receber. E eu já sei o que eu vou fazer com este dinheiro. Não preciso de mais dinheiro. Estou muito feliz com a vida simples que eu levo, garantiu a Antônia Fontinelli. E ela diz: eu vou ajudar quem precisa, só não vou dar detalhes agora, assegurou ela, que ainda detonou a defesa de Flávia Alessandra. O que este inventariante falou sobre o apartamento de Nova York é um crime. Me acusar de fraude desse jeito. Esse homem deveria ser imparcial neste caso, mas ele não é. Eu espero que ele saiba o que está dizendo, pois eu vou processá-lo. Eu sei os meus direitos e sei exatamente o que eu falo e faço, sustentou a apresentadora. E agora, aí sim, vem o desabafo que ela mandou para a gente hoje, fazendo, né, já um balanço de todas essas coisas que saíram entre ontem e hoje, por causa da justiça tê-la reconhecido como realmente, não é, a herdeira do Marcos Paulo. E aí é o seguinte, olha, vocês vão acompanhando, pode colocar no vídeo de novo para mim, por favor? Tá aí, olha. E ela diz: é a carta, é textual, ela escreveu vírgula por vírgula, ponto por ponto, é o que vocês vão ler aqui junto comigo para não ter nenhum mal entendido. Olha aqui, de fato, abri mão de tudo que era dele, referindo-se ao Marcos Paulo e referindo-se ao fato do advogado, da Flávia Alessandra, do inventariante, terem dito que ela assinou, não é, uma papelada, um documento em que ela abria mão dos bens dele. Isso já ele hospitalizado. Então ela fala: de fato, abri mão de tudo que era dele quando ele adoeceu. Esse homem, Marcos Paulo, sofreu muito quando constatou que ninguém se abalou quando ele se descobriu com câncer. Ele precisava sentir que tinha uma pessoa ao lado dele, por amor a ele e não por interesse material. Ele tentou me convencer do contrário em relação à assinatura desse papel. O seu advogado, que o instruiu me deixar essa carta escrita à mão como forma de doação. Meu ex-sogro, Vicente Cesso, participou de toda essa decisão. Eu só fui saber disso na abertura do testamento. João Paulo nos apresentou essa carta escrita à mão pelo Marcos e os meus advogados e o advogado da Vanessa o questionaram sobre ele não ter tornado esse documento público. O senhor João Paulo, que é o inventariante agora, né, gente, titubeou e não soube responder. Para que todos entendam, o fato do senhor João Paulo ter guardado esse papel na gaveta e não o ter tornado público, hoje é objeto de discussão. Como se não bastasse, ele vem à imprensa me acusar de fraude. Entendo isso como covardia. E quanto ao senhor Alessandro Chalita, advogado da senhora Flávia Alessandra, dizer que na sala da cirurgia o Marcos deu às filhas o documento do qual eu abri mão de tudo, ele está equivocado. Eu fiz isso, ou seja, ela é quem entregou esse documento em que abria mão, né, dos bens do Marcos Paulo, foi ela que entregou às filhas quando ele estava na sala de cirurgia. Então ela diz: eu fiz isso. Ele, o advogado, deve estar reproduzindo o que ouviu da sua cliente, porque nem ele e nem a cliente dele estavam lá. Aliás, nunca estiveram. E para finalizar, sobre o apartamento de Nova York, venderam sem me comunicar. Tiraram da offshore a empresa dona do apartamento.
Eu administrava esse AP porque o Marcos, antes de falecer, me deu poderes para isso. Afinal, o AP estava em meu nome, em nome dele e em nome da Júlia. Ele faleceu 3 meses após essa compra e ainda não tinham papéis em andamento. O senhor João Paulo alega que eu assinei papéis após a morte do Marcos e abriu um processo contra mim e contra o advogado do Marcos em Nova York, o senhor Fernando Coates. O mais triste disso tudo é que o Marcos tinha o senhor João Paulo como amigo. Meus advogados se manifestarão na hora certa, até porque eu, além de esposa do Marcos, era sócia, participava de tudo. Ele não tomava nenhuma decisão sem me consultar. Sei tudo isso sobre ele, aonde está cada centavo dele e sempre estive em cópia em todos os e-mails por ele enviado. Sem mais, Antônia Fontinelli. Acho que está respondido, né? Acho que aí dá para vocês entenderem o que são essas duas acusações e quais as respostas da Antônia Fontinelli a essas, tá? É uma resposta dela, absolutamente um desabafo aqui para o nosso programa que vem cobrindo esse caso desde o começo, aliás, né? Desde que começaram as desavenças e foi uma coisa que não foi provocada pela Antônia Fontinelli, a gente vem cobrindo isso. E a partir dessa semana, quando saiu a sentença, a gente está todos os dias dando os desdobramentos, porque quando se pensava que esse assunto estivesse encerrado, agora é aguardar a partilha de bens e fim de papo, aí o inventariante, ao dar a versão dele para a imprensa, começou tudo de novo. Aí veio a Flávia Alessandra, corroborou as informações do inventariante, que antigamente era advogado do Marcos Paulo. E a partir daí, a coisa cresceu de novo. Parece que a briga, entre aspas, começou inteira novamente. E aí era importantíssimo que a Antônia pudesse se situar nisso tudo, ou situar o público que vem acompanhando, que vem sendo solidário a Antônia Fontinelli, e entendesse o que tem de verdade, o que não tem de verdade nessa história, ou não tem a devida interpretação com a qual, né, eles tiveram como informação. E aí ela veio e escreveu essa carta em consideração ao público mesmo, que tem sido muito solidário a ela durante todos esses 5 anos e que ficaram aliviados com o parecer da justiça, com a sentença de reconhecimento de que ela realmente é herdeira do Marcos Paulo. E aí se começou, acho, que uma nova guerra em relação a essa herança de 30 milhões de reais. Ressaltando que Flávia Alessandra continua dizendo que ela não está brigando por herança nenhuma. Ela como mulher, ela pessoalmente, ela como ex-mulher, ela pessoalmente, ela defende os direitos da filha dela, que é menor de idade, que é a Júlia. E vamos, né, arredondar essa conversa aqui com o Vladimir Alves, que está conosco. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia? Boa tarde a todos. Boa tarde, também. Boa tarde. Sônia Abrão. O que você acha disso? Olha, eu achei válida essa manifestação da Antônia Fontinelli. Importantíssima, né? Porque ela foi instruída por advogados, ela até então não podia falar, ela estava proibida de falar, porque... Ela nem está falando, mas o desabafo, ela, em consideração ao nosso programa, mandou sim. Porque até nessa última fala aí da Flávia Alessandra, o advogado dela, o doutor... Qual é o nome dele? Doutor Alessandro Elísio Chalita de Souza, exato. Ele fala, tem uma passagem aqui que eu considero até grave, porque ele fala assim, ó: fato é que a senhora Antônia tem histórico de má utilização e manipulação indevida de documentos. Por isso que ela está dizendo que vai processá-lo. Explico mais uma vez. Há um bem imóvel localizado em Nova York que foi adquirido pelo falecido. Esse bem, por estar situado no exterior, não deve ser tratado no inventário brasileiro, mas sim na Justiça dos Estados Unidos. A Justiça americana, por sua vez, reconheceu a fraude perpetrada pela senhora Antônia. Essa palavra é muito pesada, né? Muito forte. Pesada. E aí vem de encontro porque, assim, as pessoas estão procurando, por enquanto, o que está na lei. Quando as pessoas começam a falar e duvidar do caráter da outra, já parte por uma outra instância que é justamente essa, a qual ela vai se manifestar e vai falar também sobre uma possível... fazer aí
entrar com um processo, enfim, tentar de uma forma ou outra limpar a imagem dela, que está sendo muito atacada. Quanto ao senhor Alessandro Chalita, advogado da senhora Flávia Alessandra, dizer que na sala de cirurgia o Marcos deu às filhas o documento do qual abriu mão de tudo, ele está equivocado, porque fui eu que fiz isso. E ela fala em processo aqui, deixa eu ver aqui, quando ela diz, aqui não é na carta dela, aqui é na outra reportagem, quando ela fala que vai processá-lo. Agora foi reconhecida como herdeira, a briga é decidir o valor, eu já sei o que eu vou fazer com isso. E ela diz, o que este inventariante, ela está falando na verdade não do Dr. Chalita, mas do João Paulo Lins, não é? Ela diz assim, o que este inventariante falou sobre o apartamento de Nova York é a história da má utilização e a palavra fraude. Ela falou, o que esse inventariante falou sobre o apartamento de Nova York é um crime, me acusar de fraude desse jeito. Esse homem deveria ser imparcial nesta causa, mas ele não é. Eu espero que ele saiba o que ele está dizendo, pois eu vou processá-lo. Eu sei os meus direitos e sei exatamente o que eu falo e faço, sustentou a apresentadora. Ela é muito convicta dos direitos dele, realmente, né? Dos direitos dela em relação à herança do Marcos Paulo. Ela fala, aqui no desabafo pra gente, ela fala, eu sei tudo sobre ele, sobre Marcos Paulo. Aonde está cada centavo dele e sempre estive em cópia com todos os e-mails por ele enviado, quer dizer, ela está totalmente documentada. E foi ela que viveu nos momentos de alegria e de dor ao lado do Marcos Paulo. Como ela disse, foi ela mesma no centro de cirurgia que entregou o documento para as filhas, que o advogado estava dizendo que não, né, que tinha sido outra pessoa. Peraí. O advogado da Flávia Alessandra dizer que na sala de cirurgia o Marcos Paulo deu às filhas esse documento em que a Antônia abria mão de tudo. E ela está dizendo, não, eu fiz isso. E o ex-sogro dela, o Vicente Saesso, ela diz que sabe de absolutamente tudo, inclusive do dia em que ela assinou essa papelada que o Marcos Paulo não queria. Por isso a deixou amparada com uma carta escrita de próprio punho. E essa carta não tinha sido apresentada. Só foi apresentada no dia que eles abriram o testamento, e foi uma coisa que ela questionou e que a filha mais velha, a Vanessa, do Marcos Paulo, também questionou. Por que é que ele não tornou isso público, né? E só abriu naquele dia. E aí, Felipe Campos, o que você acha? Está enrolada essa história, parece que a briga começou de novo, não parece? Pois é, parece, mas eu acredito assim, a Antônia desde o início, o que me parece, eu não conheço a Antônia, eu acompanho o noticiário, ela parece uma pessoa muito justa em relação às coisas dela, né? Honesta, né? E eu acho que vale um recado para ela. O que ela vai fazer com o dinheiro, o que ela vai deixar de fazer, dar satisfação agora, não interessa. Ela viveu com ele, né? Ela esteve com ele durante todos os momentos. Então é isso que é válido, né? Claro, né? Bom, vamos aguardar novos desdobramentos, mas assim, era importante que ela se posicionasse, como ela não foge da raia mesmo, se posicionou, e a resposta da Antônia Fontinelli está aí, foi exatamente essa, ponto por ponto, vírgula por vírgula, que a gente leu para vocês, tá bom?